Delicadamente Despertando apresenta Henri Borel, Wu Wei, a sabedoria do não agir. Ensaio introdutório, Luiz Carlos Lisboa, Editorial Atar. Quem seria capaz de expressar o tal? Aquele que sabe não fala, aquele que fala não sabe. Tampouco eu te direi o que é o tal. Cabe a ti mesmo descobrir, livrando-te do desejo e da emoção, vivendo sem esforço, sem o que chamas de ação, libertando-te de tudo que se opõe à natureza, para que possas dominar a ação e não ser dominado por ela. Com um movimento tão calmo e constante quanto o oceano à nossa frente, deixa-te levar em direção ao tal. O mar não se move por esse ser seu desejo, nem por saber que é bom ou sábio assim fazê-lo. Ele se move porque assim deve ser, sem que precise saber disso. Assim também te deixarás levar em direção ao tal, e quando lá chegares, nada saberás de tudo isso, pois então serás o tal. Quando Lao Tse fala de Wu Wei, não agir, não se refere à simples inação, à apatia, ao contentamento preguiçoso dos olhos fechados, mas à inação dos movimentos terrestres, dos desejos, das aspirações àquilo que é desprovido de realidade, e não à ação das coisas reais. Na verdade, Wu Wei é uma das atividades mais enérgicas da alma, que precisa libertar-se da miséria da carne e da mente formal, assim como um pássaro cativo de uma gaiola. Ele se referia ao abandono, à força interior, ao ritmo que procede do tal e que nos reconduz a ele. Asseguro-te que esse movimento é tão natural quanto o da nuvem que paira sobre nós. Henri Borel. Delicadamente Despertando apresenta Henri Borel, Wu Wei, a sabedoria do não agir. Ensaio introdutório, Luiz Carlos Lisboa, Editorial Atar. Prefácio do editor. O escritor e sinólogo Henri Borel nasceu na Holanda em meados do século passado. De seus estudos sobre o taoísmo, o Wu Wei tornou-se o mais conhecido, com repercussão em vários países europeus. As duas primeiras traduções da obra apareceram na França. Tradução de Pierre Bernard, Paris, Editions Fischbecker, 1912. Tradução de Felícia Barbier, Paris, Editions Dumont Nouveau, 1931. E uma terceira na Inglaterra, tradução de M.A. Reynolds, London, edição Dwight Gora Luzac & Company, 1936. A versão que aqui apresentamos baseou-se nas três traduções acima citadas e é, de fato, a primeira em língua portuguesa. O Wu Wei foi concebido a partir de estudos sobre os ensinamentos de Lao Tse, que,
como é sabido, se encontram reunidos em sua obra única, o Tao Te Ching. Assim, não por acaso, a Atari Editorial publica-o agora, quando reeditada a tradução e comentários do Tao Te Ching de Mark Haven e Daniel Mazir. Apesar de serem obras de caráter absolutamente diverso, ambas privilegiam, cada uma a seu modo, a perspectiva simbólica e espiritual do taoísmo. Não me dediquei senão a conservar pura a essência da sabedoria de Lao Tse, declara o autor. O que ele nos ensina não são formas ou materializações, são essências. Minha obra está impregnada delas. Não é uma tradução. De fato, o livro de Borel é uma adaptação dos ensinamentos do Tao Te Ching na forma de diálogos entre um buscador ocidental e um velho sábio chinês. A alegoria proposta por Borel não pretende transportar-nos à China de 2.500 anos atrás, e sim traduzir ao nosso tempo e lugar o pensamento de Lao Tse, sempre com o cuidado de não se desviar de sua perspectiva tradicional. Ora, o Tao Te Ching, por seu caráter extremamente conciso, foi desdobrando ao longo da história do pensamento taoísta em comentários e glosas. Na China, Li Tse, século V a.C., e Xuan Tse, século IV a.C., lançaram-se a difícil tarefa de explicar e desenvolver conceitos que no livro de Lao Tse se enunciam de modo muito sintético. No Ocidente, porém, todos os esforços concentraram-se quase exclusivamente em traduzir o mais fielmente possível os textos taoístas, em particular o Tao Te Ching. Inspirado nos comentários de Xuan Tse, o mérito do livro de Henri Borel é de ser o primeiro no Ocidente a adaptar e desenvolver o pensamento taoísta para abordar questões às quais o Tao Te Ching jamais se refere explicitamente. Esta é a razão de René Guénon, talvez o mais rigoroso esoterista deste século, ter elogiado tão enfaticamente este pequeno livro. Sob sua aparência simples e sem pretensões eruditas, este é um dos melhores textos escritos no Ocidente sobre o taoísmo. De seus dois últimos temas, a arte e o amor, Lao Tse jamais falou, mas esta adaptação, apesar de ser talvez um pouco específica, não é menos legítima, pois todas as coisas decorrem essencialmente do princípio universal. É interessante notar que a mesma razão pela qual Borel foi elogiado serviu de argumento às críticas dos sinólogos mais tradicionalistas da época, que o acusaram de negligenciar a singularidade cultural, histórica e idiomática do Tao Te Ching e ocidentalizar os ensinamentos do velho mestre. Sem dúvida, todo rigor é necessário ao se estabelecer relações entre diferentes culturas e tradições, para não distorcer e degradar a todas. Porém, respeitar a singularidade de cada tradição particular não significa confiná-la a si mesma, de modo a recusar o diálogo entre as diversas formas tradicionais. Nesse sentido, o Wu Wei e o ensaio de Luiz Carlos Lisboa, que lhe serve de introdução, revelam a fecundidade desse diálogo para a compreensão tanto da metafísica oriental como da mística cristã. Na verdade, a polêmica que cerca a tradução e comentários do Tao Te Ching
reflete a natureza paradoxal da doutrina taoísta. Assim, em meio a mais de uma centena de traduções diferentes do Tao Te Ching, algumas absolutamente equivocadas, e diante de apropriações indevidas do pensamento taoísta, muitos sinólogos têm questionado a seriedade de toda e qualquer tradução do Tao Te Ching ou adaptação ocidental do pensamento taoísta, como se apenas o texto original nos pudesse dar acesso à intelecção de seus ensinamentos. No entanto, o próprio Lao Tse denuncia a dificuldade de ser compreendido por seus próprios concidadãos, sábios ou não. Meus preceitos são fáceis de compreender e fáceis de seguir, mas ninguém no mundo pode compreendê-los ou segui-los, bem como a impossibilidade de se exprimir o tal em seu próprio idioma. O nome que pode ser pronunciado não é o nome eterno, o Tao. Assim também, os mestres chineses de outras escolas não puderam perscrutar o saber de Lao Tse. Confúcio, por exemplo, teria compreendido apenas parcialmente seus ensinamentos. Do mesmo modo, grande parte dos discípulos taoístas acabaram por incorrer em práticas condenadas pelos mestres de sua escola, conforme nos informa Xuan Tse, capítulo 19. Em outras palavras, ainda que tivéssemos acesso ao manuscrito chinês ou à mais perfeita tradução do Tao Te Ching, não seríamos poupados da dificuldade essencial de compreendê-lo e do desafio de viver segundo seus ensinamentos. Agradeço a Margarida Lamelo Kakuro, cuja colaboração foi vital para este trabalho, a Rubens Matucci, pela pintura da capa, a Marcos Martinho dos Santos, tradutor do Tao Te Ching, por suas inumeráveis contribuições à presente edição, e a Luiz Carlos Lisboa, que generosamente nos brindou com o ensaio que se segue a este prefácio. Delicadamente Despertando convida você, a partir de agora, vamos estudar esse pequeno e magnífico e iluminado livro que nos traz algumas interpretações, que nos traz conhecimento do livro tradicional oriental que remete a milhares de anos antes de Cristo, o Tao Te Ching do mestre oriental Lao Tse. Teremos na sequência os capítulos desse pequeno livro. Vamos estudar e vamos sair acariciados com conhecimentos que podem, e de fato o farão, mover a nossa consciência a um grau mais elevado. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Agradeço a sua audição. Namastê.